Pessoal, bom dia para todo mundo, bem-vindos, obrigado pela presença, pelo interesse na palestra, obrigado aos organizadores. Eu sou o Daniel Paixão, eu sou engenheiro de Minas, trabalho com mineração há 15 anos, e nos últimos 2 anos eu sou responsável pela área de vendas da Metso, do que a gente chama de Life Cycle Service, que basicamente são os serviços nos quais a gente garante KPIs ao final para os clientes. Um exemplo desses serviços são, por exemplo, a possibilidade de a gente assumir a manutenção de uma planta e garantir uma disponibilidade física. E um outro exemplo dessa linha é a gente instalar plantas completas de britagem, operar essas plantas e garantir KPIs, que eu vou explicar aqui quais podem ser. Tá? Não tem nada de novo aqui, nós não estamos inventando a roda, esse tipo de serviço ele vem acontecendo há muito tempo, mas nos últimos anos a gente percebeu um aumento da demanda muito forte. E a gente tem se adequado a isso, a gente tem tentado cada vez mais entregar qualidade, entregar segurança e confiabilidade. Tá? Então o objetivo aqui é a gente passar por essa modalidade que a gente chama de britagem as a service, britagem como serviços. Antes de mais nada, eu vou falar um pouco sobre a Metso, é jogo rápido. Não sei se todos sabem, em 2020 houve uma fusão de 2 grandes empresas finlandesas, fabricantes de tecnologias para mineração, a Metso e a Outotec. Logo depois dessa fusão, a empresa passou a se chamar Metso Outotec e, recentemente, pouco mais de um mês, a empresa chama Metso. Então, hoje nós somos Metso e a gente tem todo o portfólio de tecnologia das 2 empresas. Hoje, a gente consegue cobrir desde a extração até o metal. Realmente, desde lá da mina, a gente tem, por exemplo, ferramentas de penetração no solo, revestimentos para caçambas de caminhões, e a gente chega até lá no metal, passando pela britagem, peneiramento, transportadores de correia, nós temos moagem, bombas também para fazer movimentação de polpa, concentração, flotação, separação magnética, filtros, espessadores. Então, o espectro, o portfólio da empresa é muito grande. E isso nos dá um conhecimento muito forte, não só sobre tecnologias, como o processo mineral como um todo. E aí, falando do assunto em si, que é a britagem como serviços, como que a gente enxerga isso? Existem 2 formas aí de ter essa britagem como serviço, ou ter a britagem, ter o produto britado. A forma tradicional, os clientes fazem engenharia, seja com engenharia própria, seja com uma empresa de engenharia contratada, compram equipamentos, pode ser de um ou mais fornecedores, junta isso tudo, monta uma planta, contrata mão de obra, treina a mão de obra, compra ferramentas, compra peças, faz o planejamento de estoque, e no final tem o produto britado. E o que a gente propõe aqui nesse britagem como serviço é que a gente entregue para vocês, clientes, o produto final de cara. Vocês nos entregam o ROM, o Run of Mine, e a gente vai entregar o produto final, que a gente entende que é o que vocês precisam. Então, é basicamente sair do modelo tradicional que envolve CAPEX e OPEX e passar para um modelo focado apenas em OPEX, realmente serviços. E nós, como Metso, nós somos um fornecedor único para toda essa solução. A gente tem desde o conhecimento da aplicação, a gente tem um software aí bastante conhecido no mercado, o Bruno, a gente faz desde a aplicação, a gente tem um laboratório para fazer testes de britagem e peneiramento, passando pelo fornecimento de equipamentos, aplicação de automação, peças sobressalentes, nós somos fabricantes, então a gente tem peças em estoque e conseguimos fazer um estoque otimizado de fato e, obviamente, a operação e manutenção. Então, com um fornecedor único, a gente tem essa solução completa. Além disso, hoje, em Sorocaba, para suportar todas as nossas operações, a gente tem um centro de monitoramento online, são mais olhos e mais braços nos ajudando a enxergar melhorias, nos ajudando a enxergar oportunidades de ganho de qualidade, de ganho de segurança. Hoje ainda não opera 24 horas, essas pessoas ficam aí em regime administrativo, mas sem dúvida é uma ferramenta muito importante que a gente tem. Todos os nossos equipamentos usados nesse tipo de contrato, eles são automatizados. E a gente entende que isso traz muita segurança, não só para as pessoas, como segurança operacional. Todos eles, não importa o tamanho, desde os nossos Locotrax, que são os equipamentos móveis sob esteiras, até os grandes equipamentos que podem estar numa instalação fixa ou semimóvel, por exemplo. E todo esse arcabouço, todo esse conhecimento traz ótimos resultados. Aqui são alguns dos KPIs focados aqui em 2022, dos nossos contratos. Então, a gente tinha, em 2022, 338 pessoas trabalhando nos nossos contratos, nas nossas operações, e quase 1.500 dias sem acidentes com afastamento. Isso dá uma frequência de acidente de quase 0, que é motivo de muito orgulho para a gente.
Além disso, a gente produziu mais de 10 milhões de toneladas nessas operações, então a gente está chegando aí perto de uma empresa mineradora de médio a grande porte, né? É bastante coisa. Não tivemos nenhuma multa por qualidade, né? A qualidade dos produtos é um dos nossos KPIs, e a nossa média de disponibilidade física ficou acima de 87%, que também a gente considera muito satisfatório. Então, enfim, a gente considera que o nosso conhecimento, não só nas tecnologias e no processo, junto com o foco que a gente tem, em cada uma dessas operações nós temos uma equipe totalmente focada em fazer as coisas acontecerem, e mais a equipe de back-office ajudando. Tudo isso traz segurança, não só para as pessoas, como segurança operacional em termos de garantia dos resultados. Então, vou passar por algumas referências, eu escolhi algumas poucas referências para apresentar aqui, só para abrir a mente e cada um pensar aí como que talvez pode aplicar isso na sua própria operação. A primeira referência é no estado de São Paulo, tá? Uma produção de fosfato, a gente produz lá por volta de 350 mil toneladas por mês. E qual que é o histórico dessa operação aí? O cliente precisou relocar o britador primário, né? E aproveitou essa relocação para fazer uma reforma nesse britador. É um giratório da Metso. Nós que estamos fazendo, que fizemos, já foi finalizada essa reforma. E durante esse período, não dava para ficar sem produzir, obviamente. Precisava de uma solução para cobrir a britagem primária. E o que nós fizemos? Nós instalamos uma planta bastante robusta. Lá nós estamos falando de um C150, é o maior britador de mandíbulas que a gente fabrica no Brasil. Pega blocos aí de mais de 1 metro de dimensão. Então, é uma planta extremamente robusta, a gente está operando lá, ainda estamos nesse contrato, estamos operando há bastante tempo, e temos atingido todos os objetivos, né? E esse contrato é legal porque mostra o nível de confiança que o cliente tem na gente. Toda a produção do complexo está dependendo da nossa planta, né? Basicamente, a gente recebe o ROM direto dos caminhões e entrega na pilha pulmão, que segue para a britagem secundária. O segundo exemplo, a segunda aplicação que eu trouxe aqui é no minério de ferro, em Minas Gerais. Lá nós estamos produzindo mais ou menos 500 mil toneladas por mês. Tá? Basicamente, o objetivo desse contrato é adicionar capacidade na britagem primária. E o que a gente fez lá? O prazo de mobilização era extremamente curto e desafiador. Nós entramos com 2 plantas móveis, né, os Locotrax, modelo LT106, são 2 britadores C106, e esses dois equipamentos, eles entregam a produção em um transportador de interligação, que também faz parte do nosso escopo, e a gente conecta essa produção diretamente no TC do cliente. Tá? Outro exemplo aqui, nessa aplicação é no Maranhão, é uma área portuária, minério de ferro também. O objetivo aqui é britar um minério granulado, já um produto, até a granulometria de sinterfeed. Para quê? Para blendar isso com o sinter do pátio e chegar numa umidade específica que seja seguro fazer o carregamento dos navios. Okay? Também uma planta móvel, a gente usou Locotrax, e também, nesse caso, a gente faz a conexão da nossa produção direto no sistema do cliente. A gente conecta no sistema de correias que leva a produção para o pátio. Outro exemplo, também minério de ferro. Minério de ferro domina realmente as nossas referências no Brasil, né? A produção é muito alta e o preço ajuda também. Nesse caso aí, não é minério, mas é o rejeito do minério de ferro. Nós temos nessa aplicação 5 plantas como essa que vocês estão vendo. Produção aí também próxima de 500 mil de toneladas por mês, desculpa. E a gente faz a segregação do rejeito. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes, porque o tempo é realmente curto, mas fiquem à vontade para fazer perguntas depois. Esse caso também é minério de ferro, é uma britagem primária apenas. O objetivo aí era desengargalar a planta existente, e esse foi o nosso recorde de tempo de mobilização. Nós mobilizamos esse contrato em 30 dias. E para vocês que estão no meio da mineração, vocês sabem como é desafiador fazer isso hoje em dia, principalmente pela mobilização de pessoas, né? O tanto de documentos que você precisa apresentar para mobilizar pessoas e mobilizar equipamentos dentro de um cliente. Então, é muito orgulho que a gente tenha conseguido fazer essa mobilização em apenas 30 dias. Essa é uma aplicação fora do minério de ferro, né? Aí a minério de cobre, é uma aplicação de 50 mil toneladas por mês, menor, e o objetivo aí era preparar o minério para um teste de ore sorting. Tá? Também é uma aplicação pequena, mas muito importante também. Aqui o último exemplo que eu vou dar do minério recente, nós estamos em fase de mobilização ainda. Tá? E o objetivo é produzir sinterfeed, granulado e hematitinha. E para isso nós vamos usar uma planta com 3 equipamentos móveis. A previsão é a gente começar a operar esse contrato agora em junho.
Entrando um pouco no agregado, né? A gente também não produz só minério, a gente produz agregados, britas, dentro de clientes de mineração. E esse exemplo aí, ele é icônico para a gente, é um caso que nós estamos operando desde 2008, já estamos fazendo 15 anos nesse contrato, o que mostra, né, o grau de satisfação do cliente e o nível de qualidade que a gente tem entregado. Essa planta, ela produz brita para forro de estrada, tamponamento de furos de detonação e também suporta com britas alguns projetos dentro do complexo. Tá? Então, de novo, era uma mina de cobre, produção de agregados, cerca de 50 mil toneladas por mês. Outro exemplo para agregados, dessa vez dentro de uma mina de ferro, são 70 mil toneladas por mês que a gente produz, e esse caso é interessante porque essa planta muitas vezes é usada para produzir minério também. Mais perto? Ela também é produzida, também é utilizada para produzir minério. Então, quando tem uma falta de minério em determinado mês, a gente vira essa planta de agregados para minério. Também é uma carta na manga importante aí para alguns clientes. Temos aqui agora o último exemplo que eu trouxe para vocês, também produção de agregados, e nesse caso aqui é uma mina de ouro, são 120 mil toneladas por mês, e essa planta também já foi usada para produção de minério. E aí a pergunta, né, isso faz sentido, vale a pena, faz sentido largar o método tradicional do CAPEX e OPEX e partir para essa modalidade de britagem como serviço? Bom, quem tem que dizer isso são realmente os clientes, né? O que eu trouxe aqui para tentar ajudar a responder essas perguntas são alguns dos principais benefícios dessa solução. O primeiro deles, e talvez o mais importante que eu tenho visto recentemente, é o prazo de implantação. Muitas vezes há demandas urgentes, e o fato de nós sermos fabricantes de equipamentos, fabricantes de peças, permite que a gente tenha em estoque um grande número de equipamentos, temos pessoas treinadas também, prontas para serem mobilizadas, temos peças, então, e o fato da gente ter, desde a engenharia e aplicação até a operação e manutenção, um fornecedor único reduz muito o prazo de mobilização. Né? Quase todos os contratos recentes a gente tem mobilizado com no máximo 90 a 120 dias. Então, isso é importante para muitos clientes. Outro ponto que tem sido muito importante também é de onde vem a grana para essa produção. Né? Muitos clientes não têm um CAPEX disponível, às vezes uma demanda aparece de última hora, não existe CAPEX disponível, mas existe OPEX. Né? E esse modelo ajuda muito a utilização de verba de OPEX. Quando você vai comprar uma planta, você tem que fazer um dispêndio muito grande no início. Quando você passa para um modelo desse, você não tem esse dispêndio enorme desde o início. Outro ponto muito importante, você tem os custos conhecidos desde o primeiro dia. Quando você faz uma contratação dessa, você sabe exatamente quanto você vai gastar por tonelada produzida. E isso traz bastante segurança e bastante tranquilidade. Além disso, a gente dá garantia de performance em todos os nossos contratos. Os principais KPIs são segurança, qualidade do produto, ou disponibilidade física, ou capacidade de produção no fim do mês. Nós temos uma rede global de lições aprendidas, a gente tem melhorias contínuas, acontecem de forma constante e muito rápidas. Tudo que a gente desenvolve em outros contratos, a gente leva para toda a nossa rede de operações. Então, por exemplo, o desenvolvimento de uma nova liga, uma nova forma de fazer manutenção, uma forma mais segura de operar, tudo isso vem de forma bastante rápida para a gente. E todos esses benefícios, eles trazem, de novo, maior segurança. Segurança física das pessoas, que está aí representado pelos nossos excelentes resultados de segurança, e também segurança operacional, a tranquilidade de que vocês vão ter o material britado na quantidade e na qualidade que vocês precisam. Antes de finalizar, eu quero só julgar mais uma provocação, mais uma ideia. É algo que nós estamos tentando trazer aqui para o Brasil, algo que tem sido feito já fora do Brasil, e nós estamos tentando trazer para cá. A Metso, nós temos conhecimento de todo o processo mineral. E a gente tem como eu já falei, uma rede de lições aprendidas muito grande. Então, a gente sabe que em todas as operações existe dinheiro escondido, existe possibilidade de otimização. Você pode reduzir o seu consumo energético, você pode reduzir o seu consumo de peças, ou você pode aumentar a sua capacidade produtiva, por exemplo. E o que nós estamos tentando trazer aqui agora? É uma modalidade que a gente está chamando de gain sharing, ou seja, compartilhamento de ganhos. E como que isso funciona em linhas gerais? A gente, junto com vocês, clientes, a gente estuda o seu processamento mineral, a gente identifica possibilidades de melhorias, e, dependendo do que foi identificado, nós da Metso, nós vamos fazer a implantação disso, nós vamos custear essa implantação, correr o risco, e o que a gente pede em troca é parte dos benefícios. Então, um exemplo rápido aqui, se por acaso a gente identificar que é possível reduzir o consumo energético na moagem,
a gente poderia, por exemplo, instalar um PSI, que é um sistema de análise de partículas online, instalar um sistema especialista que vai controlar toda a sua operação de moagem e parte do que vocês economizarem com energia, a gente receberia de volta. Então, é um modelo que a gente entende que no Brasil tem uma certa resistência, né? A gente entende que não é fácil para todo mundo abrir as portas de casa e expor eventuais otimizações possíveis, mas a gente tem, eu pessoalmente, eu tenho muita confiança que esse é um modelo que faz bastante sentido, né? Esse é o verdadeiro ganha-ganha. A gente só vai ganhar se vocês, clientes, ganharem também. Então é isso, pessoal. Obrigado e estou à disposição para dúvidas.